Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de perícias em contratos de financiamentos bancários. Nessa aula, eu quero fazer com você a leitura da primeira parte do nosso laudo, exatamente para já clarear mais ou menos qual vai ser o caminho que a gente vai tomar na elaboração desse parecer técnico. Eu quero lembrar para você que todos os pareceres que nós fizermos nesse curso está focado na atuação do perito enquanto assistente técnico judicial. Ou seja, o objetivo do assistente técnico é defender tecnicamente a parte que ele contratou. Nesse caso, nós vamos fazer um contrato para defender tecnicamente o nosso cliente, ou seja, a pessoa que adquiriu o veículo. Então, o laudo ele vai ser construído para tentar mostrar como que o cliente foi prejudicado nessa operação e, consequentemente, o que tem que ser feito para conseguir voltar ao equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Ora, como é um contrato de leasing, uma operação de aluguel, uma operação de arrendamento mercantil, ele tem algumas características que ele tem que seguir. Então, logo no início do contrato, a gente já começa a trabalhar com essas características e é o que eu vou fazer com você nessa aula. Quais as características de um contrato de leasing que não foram respeitadas? Eu quero lembrar para você o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer é encontrar o melhor ponto tecnicamente viável para o nosso cliente. Isso não quer dizer também que o juiz vai aceitar, que essa tese vai passar simplesmente, não. Tem passado em alguns casos, em vários processos, essa argumentação tem sido utilizada para demonstrar que o contrato de leasing, na verdade, ele está sendo utilizado para acobertar um contrato de financiamento, mas isso, como eu sempre digo, não é possível você prever o que vai acontecer em um processo. Assim como o advogado não consegue dar certeza para o cliente dele sobre o que vai acontecer no contrato, nós, como peritos, também não conseguimos dar certeza para o cliente de que aquela tese vai ser aceita. Nós só vamos trabalhar tecnicamente a melhor tese possível para que o cliente tenha o melhor resultado possível. Então, vamos abrir o contrato, o laudo e já começar a analisar. Então tá aqui o laudo, o cabeçalho, laudo técnico revisional, objeto, uma perícia econômico-financeira extrajudicial, natureza revisional, o nome do requerente, o nome do requerido, apresentação do perito. Como eu já falei para você na outra aula, é importante você trazer já desde o início aqui o número do seu conselho regional, onde você está inscrito, mostrando que você está autorizado a fazer esse trabalho, o número do conselho também, o CPF, o seu número no Cadastro Nacional de Peritos. Se você ainda não fez o seu cadastro lá no Cadastro Nacional de Peritos, já aproveite agora, joga aí no Google Cadastro Nacional de Peritos, faça o seu cadastro, é importante você ter esse cadastro também, o endereço profissional e tal, e o parecer técnico pericial. Então, objeto, essa demanda é a revisão de um contrato de arrendamento mercantil, versa sobre o leasing com opção de compra ao final e garantia real do objeto da marca Volkswagen, modelo Voyage G5, ano de fabricação 2009, número de chassi eu tive que tirar, que foi pactuado no dia 31/8/2009, conforme apresentado. Histórico do trabalho, utilizou os carnês com os boletos pagos, esse modelo aí você já tem, eu só quero trazer uma informação aqui sobre nesse resumo, olha só. Operação de crédito, representado pelo contrato de arrendamento mercantil número 249688549, no valor de R$ 21.508,47, sendo o valor do bem de R$ 30.185, menos o VRG antecipado de R$ 11.000, mais R$ 2.323 de serviços de correspondentes bancários. Olha só o tanto que é importante você já trazer essa informação no início do seu laudo. Quanto que foi cobrado a mais do cliente para essa operação. Normalmente, quando a pessoa vai comprar um veículo, principalmente se for um veículo novo, ela chega na concessionária e o vendedor fala para ela que tem duas alternativas. Olha, ou você compra pagando IOF ou sem pagar IOF. A pessoa que na maioria das vezes não sabe exatamente o que é isso, mas simplesmente não quer pagar imposto, ela fala o seguinte, não, então eu quero a opção sem pagar IOF. Ora, a opção sem pagar IOF é a opção de leasing. Por quê? Porque ela não vai pagar IOF, já que é uma operação de aluguel do veículo. Ora, se é uma operação de aluguel e a lei do IOF fala que o IOF é sobre operações financeiras, sobre câmbio e sobre seguros, obviamente ela não vai pagar IOF. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos que eu tenho recebido, o cliente pagou mais caro de taxas de correspondentes bancários do que ele pagaria de IOF, que seria o imposto para o Estado. Então você já fica de olho nessa informação, o cliente está pagando R$ 2.223,47 a mais por esse contrato de taxas de correspondentes bancários.
pactuado com o agente financeiro BFB Leasing para o pagamento em 60 parcelas mensais, sendo o valor da primeira parcela de R$ 532,13, vencendo-se a primeira em 30 de novembro de 2009. O objetivo do laudo é mostrar como que esse contrato de arrendamento, dentro do contexto econômico geral do país, quais efeitos que ele vai gerar, principalmente porque as taxas de juros praticadas no Brasil são muito altas. Você vai ter esse modelo também disponibilizado para você, então não vou entrar muito nos detalhes, ler passo a passo com você, você faz uma leitura. Agora, essas considerações iniciais sobre o leasing é essencial você ficar atento. Então, por isso que eu falei para você fazer uma leitura atenta do contrato, ficar de olho nas características. O contrato de leasing ele é mais difícil de fazer do que um contrato de empréstimo pessoal, do que um contrato de financiamento. Ele é um dos mais difíceis de se fazer. Por quê? Porque, na verdade, na maioria das vezes, a gente tem uma operação travestida de outra. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes você vai pegar um contrato de leasing, que na verdade não é um contrato de leasing, é um contrato de financiamento que está sendo feito sob as regras do leasing. E aí, a primeira coisa que você tem que saber fazer é identificar se esse contrato realmente é de leasing ou se é um contrato de financiamento e, caso seja um contrato de financiamento travestido de contrato de leasing, você tem que mostrar os pontos e trabalhar com o contrato de financiamento, como se fosse um contrato de financiamento normal. Nesse caso, eu vou apresentar para você quais são as características que deveriam ter um contrato de leasing que não tem esse contrato que você acabou de ler e, consequentemente, por que ele se transforma em um contrato de financiamento. Então, primeira coisa, olha, eu venho aqui explicando que o arrendamento mercantil é uma operação que, como o próprio nome descreve, promove o arrendamento de bens móveis e imóveis entre pessoas físicas e jurídicas. Durante o período de aluguel, o arrendatário ou o tomador do arrendamento paga uma prestação, conhecida como contraprestação, à instituição arrendadora. Por outro lado, o contrato de arrendamento também prevê que o arrendatário, ao final do contrato, pode devolver o bem à arrendadora, ou, se for de seu interesse, exercer a opção de compra, ou seja, adquiri-lo por determinado preço previamente estipulado no contrato. Este preço de compra é definido por valor residual garantido e deve ser estabelecido previamente no contrato. Aí eu venho aqui explicando como que o cliente fez esse negócio e começo as minhas considerações. Primeiro ponto, olha, na análise do contrato, percebeu esse economista perito que o contrato não faz referência a nenhuma prestação de serviço de arrendamento mercantil, conforme o item 15.9 da Lei Complementar 116 de 2013, que estabelece as regras para a cobrança do ISS. Igualmente, não existe comprovado o recolhimento do tributo pela autoridade municipal, ou seja, o contrato de leasing está definido na Lei Complementar 116 de 2003, que é uma operação de aluguel e tem que recolher ISS. Ora, se o agente não recolheu ISS e não cita ISS em nenhum momento no contrato, é porque esse contrato não é exatamente um contrato de leasing, e sim uma operação financeira, um contrato de financiamento. Segundo ponto, o item 3.16 do referido contrato fala em VRG à vista, no valor de 11 mil. Ao passo que o item 11.2.1 do mesmo contrato informa que o valor da prestação à vista do VRG deverá ser entregue pelo arrendatário diretamente ao fornecedor. Ora, se eu estou considerando que a arrendadora está adquirindo um bem e alugando, o ideal é que esse VRG à vista fosse entregue à arrendadora e não ao fornecedor. Essa sistemática dá claros indícios que não se trata de um VRG à vista, e sim de um valor pago a título de entrada na operação. Você está vendo que nós estamos fazendo as considerações exatamente para mostrar que isso não se trata de um contrato de leasing, e sim uma operação de financiamento travestida de leasing. Terceiro ponto, no contrato ora analisado, o título prestado em garantia é uma nota promissória, instrumento pelo qual se garante um direito futuro, tipicamente utilizado em contrato de financiamentos, e não o instrumento correto em se tratando de leasing, que seria uma duplicata de prestação de serviços com aceite, evidenciando mais uma vez não se tratar de uma prestação de serviço de arrendamento. Ora, quando se faz um contrato de aluguel ou uma prestação de serviços, como é o caso do leasing, o documento correto que o fornecedor tem que emitir é chamado duplicata de prestação de serviço com aceite. Ou seja, com essa duplicata de prestação de serviço, ele vai poder
ter um título de crédito para executar em um momento futuro, não uma nota promissória como foi feito nesse contrato. Novamente mostrando que não se trata de um contrato de leasing, na verdade isso é um contrato de financiamento sendo utilizado as regras do leasing. Item 4, ainda se tratando da nota promissória, essa foi preenchida no valor de R$ 31.927,80, valor muito superior ao valor do bem, quando descontados os valores repassados a título de entrada. No ordenamento jurídico brasileiro, é inadmissível em contrato de arrendamento que o valor da garantia seja superior ao valor do bem arrendado, uma vez que assemelha-se à locação com opção de compra. Vê-se, portanto, claramente uma manobra por parte da instituição financeira concedente a uma forma de obter um título executivo para recuperar o valor principal acrescido de juros. Essa operação é possível em um contrato de financiamento. Em operações de arrendamento, a propriedade ela só é transferida ao final do contrato, estando a instituição usufruindo de dupla garantia, o que não é admitido no nosso ordenamento jurídico. Nesse ponto, essa parte da legislação, a gente só cita a legislação e deixa para o advogado trabalhar a questão legal, porque cada um tem que estar adstrito à sua competência técnica. Se a sua competência técnica é para ser o perito, você não deve ficar preso nas questões jurídicas, deixe que o advogado vai desenvolver essas questões jurídicas por conta própria. 5. O VRG final apresenta-se zerado, ou seja, não há possibilidade de exercer a opção de compra, tornando ineficaz todas as cláusulas constituídas do contrato de leasing, referente à opção de compra. Por fim, estou mostrando que ao longo de todo o contrato não tem qualquer menção à depreciação, o que é muito estranho se tratando de um contrato de arrendamento, já que o bem é de propriedade da arrendadora até o arrendatário fazer a opção de compra. Seria natural em um contrato desse tipo se prever a depreciação do bem, caso o arrendatário não manifeste a opção de compra. Como se vê, não se espera nesse caso a devolução do bem, visto que o valor integral do mesmo já está pago ao final do contrato, característica típica de uma operação de financiamento. Por tudo isso, percebe-se que nesse caso a operação de leasing ela foi utilizada apenas como um rótulo para a operação de financiamento estabelecida entre o agente financeiro e o cliente, utilizando-se a metodologia da tabela Price. A partir desse momento, mostrando que a operação de leasing foi só um rótulo para uma operação de financiamento, então na próxima aula nós vamos já começar a fazer os cálculos considerando esse como se fosse um contrato de financiamento, já que ele não tem nenhuma característica de leasing. Na próxima aula a gente começa os cálculos, eu espero você, até breve.